momento para olharmos para as notas internacionais. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, assinou na terça-feira, hoje, portanto, uma série de acordos económicos e de cooperação bilateral com a Arábia Saudita no início da sua viagem de 4 dias pelo Médio Oriente. O objetivo da viagem ao Reino Rico em petróleo visava a negociação e Trump já garantiu um acordo de defesa no valor de 142 mil milhões de dólares com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Este acordo prevê que Washington forneça a Riyadh equipamento de guerra de última geração em troca de um investimento saudita de 20 mil milhões de dólares norte-americanos no setor da inteligência artificial dos Estados Unidos da América. No total, os dois líderes assinaram mais de uma dúzia de acordos para aumentar a cooperação entre as Forças Armadas, os departamentos de justiça e as instituições culturais dos seus governos. Espera-se que outros acordos económicos sejam assinados mais tarde. O presidente da China, Xi Jinping, sugeriu hoje uma relação mais estreita e de cooperação com a região por ocasião do Fórum China-CELAC, que conta com a presença dos presidentes do Chile e Colômbia. O fórum é uma oportunidade de aproximação entre China, América Latina e o Caribe. O dirigente asiático propôs várias iniciativas para construir uma unidade sino-latino-americana com futuro compartilhado com um fundo de mais de 9 mil milhões de dólares norte-americanos em crédito para o desenvolvimento. Com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, a América Latina se tornou uma batalha no conflito do republicano com Pequim. Muitos países são pressionados por Washington para escolher um lado. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, Peru e Chile. O país faz investimentos significativos no âmbito do programa Iniciativa Cinturão e Rota, que recebeu a adesão de 2/3 dos países latino-americanos. Ainda olhando para as notas, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou hoje o levantamento de sanções à Síria, um acontecimento notável que assinala uma nova era nas relações entre os Estados Unidos e a Síria. O presidente Donald Trump anunciou a sua decisão de levantar as sanções contra a Síria durante o Fórum de Investimento que teve lugar na Arábia Saudita. O presidente dos Estados Unidos da América planeia reunir-se com o presidente interino da Síria, Hamad al-Shara, em Riyadh, numa iniciativa que poderá assinalar uma mudança radical na política de Washington em relação à Síria, revelaram os meios de comunicação social. De acordo com fontes diplomáticas citadas pelo jornal Al-Shara, deverá, portanto, chegar à Arábia Saudita amanhã, quarta-feira, onde terá 45 minutos para conversações com Donald Trump. Momento ideal para a nossa habitual conversa em estúdio com Wellington Calassange, a partir de Estocolmo. Wellington, muito boa noite, bem-vindo à Hora 10. Boa noite, Afonso. Boa noite a você assistindo a Hora 10. É um prazer estar aqui de volta. Bem, começando justamente para essas notas que acabamos de anunciar, o primeiro assunto leva-nos às relações entre Estados Unidos da América e a Arábia Saudita. Este quadro de assinatura de cerca de meia dúzia de acordos é o significado da aproximação entre os dois Estados e que vantagens poderão retirar ambos lados? Afonso, os Estados Unidos e a Arábia Saudita consolidaram com estes acordos firmados aí que você detalhou, uma parceria estratégica sem precedentes, especialmente numa demonstração clara de bastante admiração dos árabes em relação a Donald Trump. E esse acordo, que o nosso público possa ter uma ideia, somente na questão militar, o acordo bilateral envolve 142
mil milhões, ou seja, bilhões de dólares, né? Como falamos no português do Brasil, mas também o bilhões é uma expressão do inglês. Então, além disso, o príncipe herdeiro saudita, o Mohammed bin Salman, ele anunciou compromissos de investimentos superiores a 300 mil milhões em setores como energia, mineração e defesa, com projeções de alcançar $1 trilhão. Então, ninguém pode dizer que não foi uma coisa fantástica para os Estados Unidos e também para a Arábia Saudita. E por quê? Porque esses acordos, para além de reforçar essa aliança entre os dois países, eles trazem benefícios mútuos em diferentes dimensões. Por exemplo, para os Estados Unidos, é um impulso econômico e industrial, né? Nesse momento que Donald Trump precisa criar novos postos de trabalho. A venda de armas, incluindo caças F-35 e sistemas de defesa avançados, e isso injeta recursos na economia, porque a indústria bélica norte-americana, ela movimenta muito dinheiro e gera empregos e fortalece também o setor de defesa norte-americano, porque toda vez que é necessário produzir equipamentos, é preciso também investir em pesquisa, e isso também é muito relevante para os Estados Unidos. Não é? Para além disso, os memorandos de entendimento em energia e mineração, eles vão ampliar as oportunidades para que as empresas norte-americanas possam estar estabelecidas no mercado saudita. E tem aí uma outra questão, que é o acordo nesse montante, aí, nesse volume financeiro, né, melhora muito a posição dos Estados Unidos da América no Médio Oriente, porque isso contrabalança a influência dos concorrentes, especialmente China, né, e também o próprio Irão, que tem uma indústria hoje cada vez mais pujante, o que garante aí um aliado importante para os Estados Unidos na região. É também um sinal de que Donald Trump busca caminhos exclusivamente norte-americanos na região, excluindo cada vez mais Israel dos movimentos não só diplomáticos, como também militares. Então, essa cooperação, Trump deixou muito claro que é para estabelecer a paz. E é importante que isso seja dito, sabe por quê? Porque toda vez que fala sobre investimento em defesa, as pessoas pensam que é investimento em guerra. Não é. Investimento em defesa é investimento na soberania territorial dos países que adquirem os equipamentos bélicos. E isso é muito importante também para quem adquire. E nesse caso aí, a Arábia Saudita é beneficiária direta. Por quê? Porque possui muitos commodities, tem muito dinheiro e precisa, né, estar ali numa situação de segurança. Então, as Forças Armadas da Arábia Saudita também ganham bastante com esse tipo de investimento. Obviamente que a imprensa destaca que poderá ser uma maneira de fazer frente aos desafios junto ao Iêmen, né, os Houthis em especial, mas eu não vejo dessa forma. Eu percebo que este é apenas um dos acordos dos árabes, ele não tem feito acordos exclusivos com os Estados Unidos da América, tem uma diversificação econômica muito grande por parte dos árabes, né? Isso inclui aí um portfólio, obviamente, de 40% de investimento público, mas não é apenas uma parceria da Arábia Saudita com os Estados Unidos. É uma grande vitória para Donald Trump? Sim. Por quê? Porque ele prometeu que iria produzir postos de trabalho dentro dos Estados Unidos da América e, com este tipo de acordo, ele consolida algo que foi prometido na campanha. Pois não, Afonso? Pois, Wellington, esta aproximação entre os dois Estados é uma forma, pode também servir de digamos, de um impedimento para a possível adesão da Arábia Saudita aos BRICS, uma vez que existe esta intenção da Arábia Saudita fazer parte da lista dos BRICS? Não vejo dessa maneira, não. Eu acho que esse tipo de abordagem tem sido muito comum e a sua pergunta é muito oportuna porque muitas pessoas são induzidas ao pensamento de que
uma parceria com os Estados Unidos da América representa necessariamente uma briga com outros países. Não é isso. Donald Trump é um homem de negócios. Ele quer que a economia norte-americana ande, né? Rode, como diz uma expressão brasileira. E ele não está preocupado em querer o monopólio. Tanto mais que ontem foi tema do nosso comentário aqui, um acordo de suspensão das tarifas ou redução drástica das tarifas entre Estados Unidos e China, o que consolida essa minha opinião de que os Estados Unidos não estão, com Donald Trump, não estão querendo um confronto direto com outras economias. O Donald Trump busca o fortalecimento de diferentes atores numa parceria direta com os Estados Unidos, uma tendência que já foi prognosticada aqui mesmo por mim e pelo colega Issal, que hoje está ausente, quando falávamos sobre o surgimento cada vez mais frequente de parcerias bilaterais por causa dessa tensão no comércio internacional que foi criada no início de governo de Donald Trump. Mas não é para que seja uma onda negativa, é para ver isso tudo como algo positivo, porque é importante salientar que investimento em defesa não é investimento em guerra. Por isso, eu acredito que Donald Trump esteja fazendo o dever de casa. Donald Trump também está de olhos postos no petróleo da Arábia Saudita. Sim, energia é tudo. Para que haja desenvolvimento é preciso ter energia. E petróleo continuará sendo uma importante fonte de energia nas próximas 5 décadas, pelo menos. Isso aí ninguém pode tirar, né? Os blackouts recentes aqui na Europa reforçam a certeza de que uma transição energética segura ela vai exigir muito mais do que bandeiras verdes e utopia, né? Vai exigir muita pesquisa para que essa transição seja segura e não prejudique a produção industrial. Pois bem, mudando de assunto, a China está cada vez mais próxima aos países latino-americanos. Agora, com a ascensão de Donald Trump ao poder em Washington, as coisas podem tender mais para a China. É um momento oportuno para que Xi Jinping consiga fortificar a sua influência nos países da América Latina? Olha, Donald Trump, se ele souber fazer com a América Latina o que ele está buscando fazer com a própria China, com a Rússia, agora com a Arábia Saudita, ele não vai precisar enxergar a China como uma inimiga. Ele poderá entender que uma parceria com a China também poderá contemplar uma relação ganha-ganha na América Latina. Não é? Os Estados Unidos da América não podem achar que a América Latina é quintal dos Estados Unidos da América. Por isso, eu acredito que com um pouco de boa assessoria, né? Espero que os assessores do Donald Trump assistam aqui ao Hora 10 para que possam entender que não é preciso brigar com a China e não é preciso transformar a América Latina em um bolsão de miséria para dominar com mais facilidade. Não, pelo contrário, se for através da prosperidade de uma parceria direta, o investimento que está sendo feito pela China também será importante para os Estados Unidos da América. E esse evento aí, que foi o CELAC, né? Que é um investimento que a China promove numa aproximação direta com os países da América Latina e Caribe, né? É um evento que realmente ganhou cada vez mais importância, porque a presença do presidente chinês Xi Jinping e também líderes latino-americanos reforçou o compromisso mútuo de aprofundar uma cooperação econômica, comercial e estratégica. E aqui também eu faço a mesma observação que fiz no tópico anterior. A parceria com a China não exclui Estados Unidos. É importante que isso seja repetido para que este ambiente de guerra e de disputa a todo instante seja desfeito, porque isso é uma onda que é criada por uma imprensa normalmente patrocinada pela indústria bélica, que
precisa de guerras a todo instante. Então, vamos tentar entender que as relações comerciais, as relações internacionais, elas não são necessariamente disputas com armas, elas podem ser disputas de diferentes frentes e uma boa relação, ela pode contemplar diferentes atores. Nesse caso aí, as grandes potências podem sim entender a multipolaridade como algo benéfico a todos. Então, esses acordos bilaterais, eles também refletem uma diplomacia pragmática chinesa, não é? Na América Latina, isso todos sabemos, e muitos acordos foram firmados com diferentes países, inclusive com o Brasil. Então, esperamos que essa estratégia chinesa, que é chamada ganha-ganha, ela possa consolidar a China como um parceiro que também busque o desenvolvimento dos países daquela região para que o mundo possa conhecer momentos de prosperidade sem a necessidade de promoção de conflitos, mortes e tudo que, lamentavelmente, ocupou grande parte da nossa agenda de comentários aqui neste e em outros espaços do canal ao longo dos últimos anos. A China já investiu fortemente em muitos países de diferentes continentes, mesmo na própria América Latina. Basta lembrar que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, do Chile e do Peru também. Agora quer expandir-se cada vez mais. Como é que esses países devem tirar proveito do investimento chinês e das parcerias que vão estabelecendo? Olha, uma coisa importante, por exemplo, na China, o Brasil tem o agronegócio como um dos motores da economia brasileira, né? Talvez até o principal. A China é consumidora desse tipo de commodity, ou seja, só é bom para o Brasil esse tipo de parceria. Então, é importante ter um parceiro como a China que consome os produtos dos países da América Latina, porque e porque não produz, né? Porque isso também abre postos de trabalho, de emprego para esses países da América Latina. Então, se a China vai comprar mais desses países, e olha que quando a China compra, ela compra, não é? Um país com uma população que é a segunda maior do planeta e só perde para a Índia, e que deve ser levado em consideração como um importante mercado de destino. Então, qualquer coisa que a China compre, ela vai comprar sempre em grande quantidade e vai produzir certamente riqueza para esses países. Por isso que eu vejo como algo importante para a América Latina, porque é uma alternativa viável para enfrentar os desafios socioeconômicos e também para que possa ser estabelecida um caminho múltiplo, ou seja, aquilo que chamamos de multipolaridade, né, nas relações internacionais. Então, eu vejo tudo isso com bons olhos, Afonso. Muito bem. Obrigado, Wellington. Vamos passar para o outro assunto, o terceiro desta nossa abordagem. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou o levantamento de sanções à Síria, um acontecimento notável que assinala uma nova era nas relações entre os Estados Unidos e a Síria. O presidente Trump anunciou a sua decisão de levantar as sanções contra a Síria durante o Fórum de Investimento que teve lugar na Arábia Saudita. Uma medida que, digamos, inesperada, mas bastante satisfatória? Satisfatória, e quando o pedido é feito, não é, por um país que está prometendo uma parceria de até $1 trilhão, esse pedido vai ser atendido, Afonso, porque geopolítica, relações internacionais não é assunto de amigos, é assunto de interesses. Então, Donald Trump é pragmático, buscou aí, através da suspensão das sanções à Síria, agradar aos árabes, né? E para que esse conjunto de parcerias anunciadas possa ser visto também como algo que transcende a questão econômico-financeira. Por quê? Porque se é um pedido feito pelo príncipe árabe, depois de anunciarem, né, uma parceria conjunta entre Estados Unidos e Arábia Saudita, para que o Donald Trump reconsiderasse as sanções e perdoasse, né, e suspendesse essas sanções, o Donald Trump, não que ele não ficasse
sem alternativas, mas num gesto imediato de pragmatismo, ele acaba por suspender as sanções, o que vai ser muito importante para que a Síria possa retomar, não é, a sua vida. Obviamente que existem aí muitos riscos também com base nisso, porque muitos grupos que são antagônicos ao governo sírio que foi formado, eles também serão beneficiários dessa suspensão de sanções e poderão se reequipar de uma maneira mais cômoda, vamos falar assim. E isso poderá produzir lá na frente uma série de ruídos para o governo que foi formado com a queda de Bashar al-Assad em dezembro de 2024. Um outro aspecto que devemos olhar com alguma cautela é essa dependência síria de investimentos externos nesse momento, né? Especialmente de países com agendas próprias no Médio Oriente, porque não é incomum vermos no histórico regional que potências estrangeiras frequentemente explorem estados fragilizados para ampliar as suas influências, inclusive utilizando-os como títere em guerras por procuração. Por isso, há sim que ter alguma cautela, mas a suspensão das sanções, de uma maneira inquestionável, marca um novo capítulo para a Síria, mas a sua transição depende de equilíbrio entre cooperação internacional e também autonomia, porque sem soberania um país passa a ser apenas uma base militar para patrocinadores, né, num momento de desespero. Vamos aguardar que o papel de mediadores como a Arábia Saudita e o próprio Estados Unidos da América possa ser um papel que garanta uma chance de grandeza prometida por Trump e que não se transforme numa nova era de conflitos indiretos. Pois bem, a Síria enfrentou vários anos de guerra, são cerca de 14 anos, e agora vê a esperança de reconstruir o país com este livramento das sanções, de acordo com o anunciou Donald Trump. Aqui o chanceler sírio afirmou que consideram que o anúncio é muito positivo e estão prontos para construir um relacionamento com os Estados Unidos da América baseado no respeito mútuo, na confiança e nos interesses compartilhados. Esta é uma oportunidade para garantir ou, pelo menos, sonhar com um futuro mais tranquilo para os sírios. Pelo menos um recomeço imediato, isso já pode ser pensado, não é? Na medida em que uma grande potência como os Estados Unidos da América anuncia a suspensão de sanções. Isso facilita, inclusive, a cooperação de outros países interessados numa parceria direta com a Síria, já que não irão temer qualquer tipo de sanção ou represália norte-americana em relação aos sírios. Por isso, eu acredito que essas palavras que foram publicadas aí e proferidas pelas lideranças sírias, elas sejam bastante pragmáticas também, porque são resultado de uma reflexão que antecede a suspensão das sanções. Elas refletem uma necessidade que tinha sido identificada e que agora é uma necessidade consolidada. Vamos esperar que o bom proveito disso possa ser tirado. Trump levantou as sanções, mas a União Europeia ainda não se pronunciou. Como é que fica? A União Europeia sempre caminha na direção dos Estados Unidos da América. Eu tenho falado isso, vivo aqui na Europa e por isso tenho participado de uma maneira mais intensa da vida dos europeus, e o momento europeu não pode ser de arrogância e de desafios, tem que ser um caminho de diálogo, de boa vizinhança, de boas relações, para que o continente possa recuperar num prazo médio, porque no curto prazo será impossível, as perdas decorrentes do mergulho na piscina vazia da Ucrânia, que foi um dos maiores erros da União Europeia, em especial, no início desse século. Wellington de Calasanz, obrigado pela abordagem. Estamos juntos.
Eu agradeço a você, Afonso, e ao nosso público pela atenção. Estarei aqui no canal TPA Notícias no sábado no Conexão Angola. Um grande abraço e até o próximo encontro.